Fala, nação! Tudo beleza? Espero que sim. Galera, eu trouxe um corte aqui de um debate bem bacana com o pessoal da Placar TV falando sobre o futuro do meia Jorginho hoje no Arsenal da Inglaterra. Já chega deixando seu like e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso Mengão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Também, já que o assunto é mercado da bola e a Raíza é bem informada também com relação ao Jorginho, hoje, lá no Ninho, após toda a imprensa sair, eu fiquei ali gravando com o David Sharp do Antenados na Jogada, o Zico ainda estava lá, o Spindel passou, aí começaram a passar os dirigentes e tal. Tava todo mundo lá hoje, Deco Roisman, tava o Gabriel Skinner, tava todo mundo lá hoje. E eu não vou citar quem foi, chamei, puxei, vem cá. Como é que tá a situação do Jorginho? Essa pessoa falou para mim o seguinte, olha, não quiseram assinar o pré-contrato. Mas a gente tá pessimista? Não, estamos otimistas porque ele aceitou o valor de salário que a gente chegou no meio termo já. Ele aceitou o tempo de contrato. O Pulgar, ele falou contrato até 2028 também. Só porque senão depois eu vou esquecer. Contrato do Pulgar novo até 2028. Já está tudo acertado de tempo também, Raíza. O novo contrato do Pulgar com aumento salarial até 2028. Então são mais 3 anos de contrato. 4 no total contando 25. Mas mais 3 anos, ele vai chegar a 34 anos, eu acho, no Flamengo, se não for negociado. E a questão do Jorginho, ele falou que tem um problema, que tem clubes italianos, ele falou clubes italianos já fazendo contato para a próxima temporada. E o Jorginho, ele é italiano também, e aí ele falou, e o mais difícil, apesar dele ter aceitado os termos do Flamengo, o tempo de contrato, a família do Jorginho quer ficar na Europa. E aí mudou de figura, né? O Flamengo deu um passo atrás na negociação. Porque se a família do atleta quer ficar... Um abraço, né? É difícil, cara. É difícil. E principalmente não tem como, apesar desses caras, quando vêm aqui pro Rio de Janeiro, eles viverem uma vida paralela, à parte, porque são nos condomínios mais luxuosos e tudo mais. Eles só saem de casa para poder ir treinar ou fazer algum tipo de lazer por aqui, pela Barra da Tijuca, que é muito bem estruturada. Para a família, muitas vezes o fator segurança pesa muito. O estilo de vida, a segurança e, obviamente, na Itália, na Inglaterra, onde ele estiver, ele vai ter uma segurança maior nesse sentido. Então, se a família está resistente e ainda mais com propostas de um país que ele é ídolo, porque ele é ídolo lá no futebol italiano e é ídolo dos italianos também. Um clube é a Juventus, também. Tá? Juventus ainda, que é o maior clube não é o maior, né? Mas é o clube que mais dominante, digamos assim, nos últimos anos lá no futebol italiano, junto com o Milan, junto com a Internacional. Não é proposta, tá, Pedro? Você falou proposta, não. Eles foram em sondagens. Sondagens, porque ele sabe que o Jorginho não vai ficar no Arsenal. Dificilmente ele vai ficar no Arsenal. Então, obviamente, não tem renovação, não tem interesse em renovação até o momento. Um jogador desse calibre, ele vai ser sondado. Não era o Napoli que estava querendo ele também? A Raíza pode até falar melhor. O Napoli também estava querendo. Então, assim, cara, foi o que eu falei. A garantia do Flamengo seria assinar o pré-contrato. Tá assinado no papel, tá certo. Agora, quando você dá o tempo de pensamento para um atleta desse calibre, tem muita coisa que pesa. E a família geralmente é o que mais pesa. Que idade que ele tem, o Papa? O Jorginho? 33. 33. Eu ia dizer que o jogador, quando já é um pouquinho mais maduro, às vezes, dependendo, né, em cada contexto, às vezes o cara até topa vir sozinho sem a família no primeiro momento, isso, né? Nessa idade dele, acho até possível isso, né? Se fosse mais jovem... E ele não jogou no Brasil, tá? Não acho impossível. Ou eu tô errado? Não. Até onde eu sei, ele não jogou. Cara, não me lembro de Jorginho jogando no Brasil, eu acho que ele não jogou, tá? Eu acho que seria a primeira vez, seria a realização de um sonho para ele. Mas tem que ser um projeto muito forte dentro dele para ele vir sozinho, né? Essa pessoa que eu conversei hoje falou que vontade ele tá muito. E ele mesmo vai tentar convencer a família, porque ele tá interessado e gostou dos termos que o Flamengo apresentou para ele. Queria assinar o pré-contrato, só que chegaram essas sondagens e eles estão esperando para ver como é que vai ser a situação, até porque tem a questão do convencimento da família também. Não sei se a Raíza também tem informações. Para citar só dois exemplos recentes, né? Os dois no Fluminense, Marcelo e Thiago Silva vieram sem a família. Né? Mas eu acho que é um contexto um pouquinho diferente desse, né? Queriam voltar ao Fluminense e tal, era um projeto de vida, de encerrar a carreira, etc. e tal. Não é o caso do Jorginho, mas ele querendo muito, e já com a idade de 33, já meio que se aproximando também de um, digamos assim, de uma reta final da carreira, não acho impossível. Se fosse mais jovem, era mais difícil. Raíza, tem alguma informação sobre isso aí, Raíza? Não,
Bom, há umas 2 semanas eu conversei com uma pessoa ligada ao Jorginho, para a galera entender essa negociação, ela tem 3 pontas, tá? É o Flamengo, o intermediário que foi autorizado pelo staff do Jorginho para conversar com clubes aqui no Brasil. Então o Jorginho não conversou só com o Flamengo aqui no Brasil, conversou com outros clubes também. E o staff do jogador, né, o staff do jogador que tá lá na Europa e etc, enfim. E o que me passaram era que o Jorginho não ia assinar realmente um pré-contrato com o Flamengo, nem com nenhum outro clube. Ele tá numa reta final de temporada importante lá no Arsenal. Ele é um jogador que é importante, ele não é titular, mas ele é um jogador importante, um jogador muito utilizado lá pelo Arsenal, enfim. Ele, inclusive, faz um curso de treinador lá dentro do Arsenal. Dentro do próprio Arsenal, ele está tirando as licenças, agora ele está tirando a licença Pro, lá da UEFA, né? E ele tem uma relação muito boa lá dentro, e ele não assinaria um pré-contrato nem com o Flamengo, nem com ninguém. Que, de fato, se interessou pela oferta do Flamengo, né? Estavam conversando a respeito de situações como valores, porque os valores que foram pedidos por ele inicialmente eram uns valores muito altos, etc. Mas que o empresário dele ainda viajaria, por exemplo, para a Inglaterra. O empresário dele é baseado na Turquia. O empresário dele ainda viajaria para a Inglaterra para se reunir com o Arsenal, para ouvir também do Arsenal se existia interesse numa renovação, se não existia, quais eram os planos, enfim. E de fato, há outros clubes que procuraram ele na Europa. Clubes do futebol árabe também procuraram ele. Eu acho que o Jorginho vai poder escolher bem, né, onde que ele vai jogar. Existe, como o Papa falou, essa curiosidade pelo futebol brasileiro. Ele nunca jogou aqui no futebol brasileiro. Não à toa ele e o staff autorizaram o intermediário a levar ofertas do futebol brasileiro na mesa dele. E a situação é essa. O Flamengo, nesse momento, está num compasso de espera em relação ao Jorginho. Acho que o ideal é o Flamengo voltar à carga mais forte, um pouquinho mais para frente, quando terminar essa fase decisiva aí das competições para o Arsenal. Ele não jogou no Brasil até hoje, né? Ele só jogou no Brasil quando era jogador da base, né? Pelo Brusque, do Rio Grande do Sul. Profissionalmente não. Só jogou na Europa e começou lá no Hellas Verona. Foi o primeiro clube dele profissional, já jogando em Verona, na Itália, né? Itália. Ele é europeu, né, gente? Ele é um europeu. Ele passou a vida inteira adulta dele como um jogador europeu. Tanto é que ele escolhe defender a seleção italiana. E isso é muito difícil, cara. É muito complicado para o jogador tomar uma decisão dessa de carreira. Você citou o Marcelo e o Thiago Silva. O Thiago Silva já tinha jogado aqui, ele sabia que no Fluminense seria uma casa para ele. O Marcelo é carioca, isso faz muita diferença. O Felipe Coutinho, quando sai também e resolve voltar, ele vem com 500 malas, com a família toda dele, já sabendo que ele é carioca, que ele moraria no Rio de Janeiro, que está adaptado aqui também. Então, assim, são situações bem diferentes, cara. O Flamengo, teoricamente, claro que o Jorginho tem a facilidade toda, nasceu no Brasil e tal, mas ele tá tentando contratar um jogador europeu, que é o Jorginho. Então, assim, a situação é difícil, fora a concorrência também, que é complicado.